Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aqui com a nossa primeira aula do PME aí do município de São Pedro da Aldeia, que é o Plano Municipal de Educação. Vamos começar hoje a nossa aula do PME, aí que está no seu conteúdo programático. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, né, muito em breve, eu vou deixar na descrição 50 questões aí para você poder treinar, tá? Tanto do PME como do PNE, todo ali o conteúdo da parte de legislação educacional, beleza? Então lembrando que se você gostar dessa aula, deixa o comentário aqui embaixo, hashtag coloca mais aulas, tá? Deixa o hashtag aqui para eu entender que vocês estão gostando e querem mais aulas. E deixa também aqui a inscrição no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Então deixa o comentário, dá uma curtida também para ajudar na divulgação, né? E se inscreve no canal para você receber as notificações, beleza? Então a gente vai começar falando hoje sobre o Plano Municipal de Educação, né? A gente vai dar essa aula aqui, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês, beleza? Então o PME, ele é o Plano Municipal de Educação, que é muito parecido não, ele é baseado, né, no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, beleza? Então assim, para ficar entendível, né, o texto ele começa falando aqui, ó: fica aprovado o Plano Municipal de Educação, PME, com vigência de 10 anos a contar da publicação dessa lei, na forma do anexo com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 8 da Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o PNE, Plano Nacional de Educação, e do artigo 182, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Então, o Plano Municipal de Educação, né, é um documento que vai estabelecer as metas e estratégias para a política educacional de um município, que é qual é o município de São Pedro da Aldeia, por um período de 10 anos, né? Essa lei ela foi criada, deixa eu ver aqui, ó, em 2015. Ah, Thiago, mas então vai até 2025? Não, ela vai até 2024, porque o PNE ele é de 2014. Mas por que esse aqui é 2015 e esse aqui é 2014 e os dois têm 10 anos? Se aqui ele está dizendo a contar da publicação dessa lei. Porque assim, o Plano Nacional, que é o Plano Nacional, né, que serve para todo o Brasil, ele é feito em 2014, né? Que ele tem uma validade de 10 anos, ou seja, vai até ano que vem, vai até 2024. O PME, que é o Plano Municipal de Educação, ele tem uma... aqui, se você olhar aqui, ó, deixa eu ver qual é o... Acho que é o 8º. Deixa eu ver aqui. Computadorzinho. Aqui, no artigo 8 do PNE, ele diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, no prazo de 1 ano contados da data da publicação dessa lei. Então, eles têm um prazo de 1 ano. Mas é contado os 10 anos através do PNE, né? Então ele diz aqui, ali o que eu li foi o artigo 8º, eles são muito parecidos, né? Eles são praticamente iguais, o que muda é porque um é nacional e o outro é municipal, né? Então eles são muito parecidos. Então, esse Plano Municipal de Educação, ele também tem vigência de 10 anos aqui, ó, vigência de 10 anos contados a partir da criação do Plano Nacional de Educação, beleza? Então, só para ficar esse entendimento, ok? Então, qual é a vigência do PME? 10 anos contados a partir da publicação dessa lei. Então, isso significa que as metas e estratégias estabelecidas no plano devem ser implementadas e alcançadas dentro desse período.
beleza? Então, quando ele se refere aqui a essa lei aqui, ó, artigo 8, que eu acabei de ler para vocês, ele está se referindo, né, ao PNE. O PNE é o plano decenal, também tem 10 anos, né, ele é um plano plurianual, que estabelece diretrizes, metas e estratégicas para a política educacional em todo o país. Então, o PME, que é esse que a gente está estudando, ele deve estar ali alinhado com as diretrizes e metas do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Beleza? E esse artigo 82 aqui da Lei Orgânica provavelmente está se referindo também a esse assunto. Beleza? Então, são diretrizes do PME, que é o Plano Municipal de Educação. Né? Então, aqui vai estabelecer as diretrizes do Plano Municipal de Educação. O que são diretrizes? O que são diretrizes? Diretrizes são princípios orientadores que vão guiar a implementação do plano. Beleza? Então, que princípios são esses que vão orientar, né, que vão implementar o plano? São princípios orientadores que vão guiar a implementação do plano. Quais são esses princípios? São esses aqui, ó. A erradicação do analfabetismo. A erradicação do analfabetismo. Então, significa que uma das principais metas do PME é eliminar o analfabetismo no país, né? E no município também. Né? Na verdade, aqui é no município. Porque o PME e o PNL são parecidos, tá, galera? Então, mas sempre lembre que o PME é municipal e o PNE é nacional, beleza? Então, significa que uma das principais metas do PME é eliminar o analfabetismo no município. Então, isso pode envolver ali estratégias como programas de alfabetização para adultos, né? Melhor acesso à educação básica e medidas para melhorar a qualidade de educação. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe um programa de alfabetização para adultos que pode ser ali implementado em comunidades onde a taxa de analfabetismo é alta, né? Então, esse programa pode oferecer aulas gratuitas de leitura e escrita para adultos que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola quando eram mais jovens. Beleza? Então, o PME pode elaborar esse projeto, né? Isso aqui é só um exemplo, eu não estou dizendo que isso daqui tem que ser assim, né? É só um exemplo para você entender como é que funciona. Já existe até o EJA, né? O EJA é um programa de alfabetização de adultos que não tiveram a oportunidade de estudar. Beleza? Então, a erradicação do analfabetismo é erradicar, tirar. Todo mundo vai ser alfabetizado. O plano é esse, né? Assim, a ideia é essa. Beleza? A universalização do atendimento escolar. Então, aqui essa é a segunda diretriz, né? Significa que o PME ele tem como objetivo garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso à educação, né? Todas as crianças e jovens do município. Isso envolve garantir que haja vagas suficientes nas escolas, né? Que as escolas estejam geograficamente acessíveis, né? E que não haja barreiras financeiras, culturais ou de outras naturezas para a matrícula e a frequência escolar. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo para facilitar o entendimento. Então, pode ser que seja necessário ali construir mais escolas em áreas rurais, né, ou em comunidades urbanas, né, onde o acesso à educação é limitado. Então, também pode ser necessário ali implementar programas de bolsas de estudo para garantir que as crianças de família de baixa renda possam pagar os custos associados à frequência escolar, entre outras coisas, né? Então, isso é a universalização do atendimento escolar. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, essa é a terceira diretriz, né? Então, aqui significa o seguinte, ó, o PME, que é o Plano Municipal de Educação, ele tem também esse objetivo de eliminar as disparidades no acesso à educação e na qualidade da educação entre diferentes grupos sociais e econômicos, né? Então, isso pode envolver a implementação de políticas ali para garantir que as escolas em áreas pobres, em áreas mais, né, debilitadas, recebam financiamento adequado, ou programas para ajudar os estudantes de grupos desfavorecidos a terem sucesso na escola, né? Então, quando ele fala aqui, ó, da promoção
da cidadania, né? Quando ele está falando aqui, ó, da promoção da cidadania, então refere-se ao objetivo de usar a educação para ensinar os alunos sobre seus direitos e responsabilidades como cidadãos, né? Para encorajá-los ali a participar ativamente na sociedade. E ele fala também, ó, na erradicação de todas as formas de discriminação, né? Então, significa que o PME se compromete a combater a discriminação no sistema educacional, seja ela baseada em raça, gênero, religião, orientação sexual, origem étnica, né? Ou qualquer outra característica. Então isso pode envolver ali a implementação de políticas antidiscriminação nas escolas, né? Bem como programas de educação e treinamento para professores e administradores escolares. Então eu sempre gosto de usar o exemplo para facilitar o entendimento. Uma escola pode implementar ali um programa de treinamento para professores sobre como evitar preconceitos inconscientes em sala de aula, né? Além disso, o currículo da escola pode incluir matérias que ensinam os alunos sobre a importância da igualdade e do respeito pela diversidade. Beleza? Show de bola. Aqui o quarto, né? Melhoria da qualidade da educação. Melhoria da qualidade da educação. Beleza? Então aqui a gente vai falar da quarta diretriz, né? Significa que o PML tem como objetivo não apenas garantir que todos tenham acesso à educação, mas também que a educação que eles recebem seja de alta qualidade, né? Seja uma boa educação, né? Então isso pode envolver ali uma variedade de estratégias, como a implementação, por exemplo, de padrões de ensino mais rigorosos, né? A melhoria da formação e do desenvolvimento profissional dos professores, ou o aumento do financiamento para recursos educacionais, né? Então isso ajuda a melhorar a qualidade da educação. Por exemplo, o objetivo pode ser garantir ali que todos os alunos tenham acesso a livros didáticos atualizados e materiais de aprendizagem relevantes, né? Outro objetivo pode ser garantir que os professores recebam treinamento regular e apoio para desenvolver suas habilidades de ensino. Lembrando que eu estou usando esses exemplos, galera, não quer dizer que isso exista, né? É só uma ideia para você entender como é que funcionaria a melhoria da qualidade da educação, né? Beleza? Formação, aqui no 5, né? Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos e que se fundamenta a sociedade. Então essa aqui é a quinta diretriz, né? Então o PME ele também tem como objetivo garantir que a educação prepare os alunos tanto ali para o mercado de trabalho quanto para serem cidadãos ativos e responsáveis, né? Então isso envolve ensinar habilidades relevantes para o trabalho, como pensamento crítico, a resolução de problemas, né? Bem como valores cívicos, respeito pelos direitos dos outros, né? E a participação na democracia. Quando ele fala ali ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam, né, a sociedade, quando ele fala isso daqui, significa que a educação deve também incutir nos alunos os valores fundamentais da sociedade, como honestidade, justiça, igualdade e respeito pela diversidade. Então isso pode envolver aulas de ética ou cidadania, ou a integração desses valores em todas as áreas do currículo, né? Então vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. Uma escola pode ter um programa de estudos sociais que ensina os alunos sobre os direitos humanos e a importância da democracia. Além disso, os professores podem ser encorajados a discutir questões éticas em suas aulas, seja em literatura, ciências ou também matemática. Beleza? Então aqui também no 6, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Então aqui é a sexta diretriz, né? Então o PML tem como objetivo também garantir que as escolas públicas sejam administradas de maneira o quê? Democrática. Isso envolve garantir que todas as partes interessadas, né, incluindo os docentes, os alunos, os pais, tem uma voz na tomada de decisões sobre como as escolas são administradas e como os recursos são alocados, né? Então isso é a promoção do princípio da gestão democrática. Por que é gestão democrática? Porque todo mundo participa. Então uma escola pode implementar ali um conselho escolar composto
composto por professores, pais e alunos, que se reúne regularmente para discutir questões da escola, né? Tomar decisões. Então isso pode incluir decisões sobre coisas como a contratação de novos professores, a implementação de novos programas educacionais ou a alocação do orçamento da escola. Então todo mundo pode participar dessa democracia educacional, né? Dessa democracia da educação pública. Beleza? Aqui também no 7, né? Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município. Né? Então essa aqui é a 7ª diretriz. Né? Então significa que o PME ele tem como objetivo usar a educação para promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento científico, cultural, tecnológico do município. Né? Então isso pode envolver uma variedade de estratégias, como a inclusão de humanidades, ciências, artes e tecnologia no currículo escolar, ou a promoção de programas que incentivem a inovação e a criatividade. Então, para facilitar o entendimento, uma escola pode oferecer aulas de filosofia ou literatura para promover o desenvolvimento humanístico dos alunos, né? Para promover o desenvolvimento científico e tecnológico, a escola pode oferecer aulas de ciências e matemáticas avançadas, bem como oportunidades ali para os alunos participarem de competições de ciências ou clubes de robótica, né? Então, para promover o desenvolvimento cultural, a escola pode oferecer também aulas de história e cultura brasileira, bem como oportunidades ali para os alunos participarem de atividades culturais e artísticas, né? Como passeios em museus, né? Passeios em lugares históricos, né? Então isso pode ali agregar valor, né? Na promoção cultural do município. Beleza? No 8, né? Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com um padrão de qualidade e equidade. Então, essa é a 8ª diretriz, né? O que significa produto interno bruto, né? Então, aqui ela vai estabelecer uma meta para a aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. O que é produto interno bruto? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um município, né? Ou por um país, digamos assim, né? Um país, estado ou cidade, geralmente em um ano, né? É produzido ali a soma de todos os bens produzidos por um país, um estado, uma cidade ou um município, geralmente em um ano. Então, todos os países, todos os municípios calculam o seu PIB na sua respectiva moeda. Então o PIB mede apenas os bens e serviços finais ali, para evitar dupla contagem. Então se o município produz R$100 de trigo, 200 de farinha de trigo e 300 de pão, então seu PIB será de 300, pois os valores da farinha de trigo, né, da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Beleza? Então a diretriz sugere que uma certa proporção do PIB deve ser investida na educação. Se você observar aqui, ó, a meta 20, deixa eu te mostrar aqui, que é praticamente a meta 20 aqui, que é a última meta desse plano. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, se meu computador permitir. Aqui, a meta 20. Não, eu quero a meta 20. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui, calma aí. Aqui, a meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo, né? Tá falando aqui, ó. No mínimo, patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência desta lei. Então ele vai pegar 7% do produto interno bruto, que é o PIB, né? No 5º ano de vigência, são 10 anos, né? Então ele vai pegar 7%. Então vamos supor que o PIB do Brasil foi 1 trilhão,
né? Vamos colocar esse valor aqui no quinto ano de vigência e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, ao final de 10 anos. Então vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que o PIB do Brasil foi de 1 trilhão. E a meta é investir 5%. Estou colocando 5, mas é 7, tá? Só coloquei 5 para facilitar a conta. Então, significa que o país, ou o município, deve gastar ali 50 bilhões em educação naquele ano. Beleza? A partir do quinto ano de vigência dessa lei. Beleza? Então, é mais ou menos isso daí. Ok? Então, é estabelecida a meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto, né? A proporção lá. Tem que ser 7% até o quinto ano e depois 10% até o final do decênio. Né? Nos próximos 5 anos, mais 10%. Beleza? Então é isso. Aqui que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Beleza? Show de bola. Então aqui ficou tranquilo, né? Se não ficou, é só você ouvir novamente. Ouve até você conseguir compreender mais ou menos. Ok? Então aqui no 9, valorização dos profissionais da educação. Essa parte aqui é boa, né? Que fala da gente, nós professores, né? Então essa aqui é a 9ª diretriz. Então o PME ele também tem como objetivo ali melhorar o status, as condições de trabalho dos profissionais de educação. Então isso pode envolver uma variedade de estratégias também, né? Como aumentar os salários dos professores, né? O município pode aumentar os salários dos professores, melhorar as condições de trabalho, né? Oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, né? Tudo isso pode ser uma valorização dos profissionais ou das profissionais de educação. Então, por exemplo, um objetivo ali pode garantir que os professores sejam adequadamente remunerados pelo seu trabalho, né? A fim de atrair e reter profissionais de alta qualidade na profissão. Pode ser oferecer também oportunidades regulares de formação, desenvolvimento profissional para nós professores, né? Para que eles possam continuar a melhorar suas habilidades e conhecimentos. Beleza? E aqui no 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Ok? Então essa aqui é a 10ª diretriz. Então o PME ele tem como objetivo usar a educação para promover esses princípios importantes. Então quando ele fala de respeito aos direitos humanos, significa que a educação deve ensinar os alunos sobre os direitos humanos, né? A importância de respeitar os direitos de todos os indivíduos. Quando ele fala da diversidade, ele fala aqui, ó, a diversidade, ele está se referindo ali à aceitação, ao respeito pelas diferenças, seja ela de raça, gênero, orientação sexual, religião, idade ou qualquer outra característica. A educação ela deve ensinar os alunos a valorizar, a respeitar a diversidade e a sustentabilidade socioambiental, né? Aqui está se referindo que devemos viver e agir de uma maneira que preserve o meio ambiente, né? Seja socialmente justa. A educação deve ensinar os alunos sobre a importância da sustentabilidade, como eles podem contribuir para ela, né? Onde jogar o lixo, como reciclar, né? Então pode ser feito aí essa diretriz, né? Baseado nessa diretriz. Então, por exemplo, uma escola pode ter um programa de estudos sociais que ensina aos alunos sobre os direitos humanos, a importância da diversidade. Além disso, a escola também pode oferecer aula ali de ciências ambientais, né, que ensina os alunos sobre a importância da sustentabilidade, né, e como eles podem contribuir para ela. Beleza? Aqui no artigo 3, as metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Então, o terceiro artigo ele vai estabelecer que as metas listadas no anexo desta lei devem ser cumpridas dentro do prazo de vigência do PME, né? A menos que um prazo mais curto seja definido para as metas e estratégias específicas. Então isso significa que todas as metas e estratégias listadas no anexo da lei devem ser alcançadas dentro do período de 10 anos do PME. No entanto, se uma meta ou estratégia específica no anexo tiver um prazo mais curto definido,
Então, essa meta ou estratégia deve ser alcançada dentro desse prazo mais curto. Então, eu vou te dar um exemplo para facilitar sempre o entendimento, né? Se uma das metas listadas no anexo é melhorar as taxas de alfabetização em 50% nos próximos 5 anos, então essa meta deve ser alcançada dentro desse prazo de 5 anos, mesmo, né, que o PME como um todo tenha um prazo de 10 anos. Beleza? Então, show de bola. Aqui no artigo 4, as metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD ou PNAD, o Censo Demográfico, né? O Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior. Então, vamos explicar cada uma para o entendimento ficar maravilhoso, né? Então, aqui é o 4º artigo. Ele estabelece que as metas listadas no anexo da lei devem ser baseadas em várias fontes de dados, né? Que fontes de dados são essas? A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso querido IBGE, que ele vai coletar informações sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como educação, trabalho, renda, habitação, entre outras. O censo demográfico, quando ele fala aqui, este é um levantamento de dados sobre a população de um município, né, que é realizado regularmente. No Brasil, o censo demográfico é realizado a cada 10 anos pelo IBGE. Né? O censo demográfico pode ser tanto, né, pelo município, pode ser um levantamento de dados sobre a população de um país ou de um município. Beleza? E os censos nacionais da educação básica e superior. Então, esses são levantamentos também de dados específicos para a educação básica superior no Brasil. Então, o artigo indica as metas do PME, né? Devem ser informadas pelos dados mais atualizados disponíveis dessas fontes na data da publicação dessa lei. Beleza? Show de bola. O parágrafo único, o poder público municipal, por meio de interação intersetorial, buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Tá? Com deficiência. Então, esse parágrafo único aqui, ele indica, né, que a prefeitura, né, buscará ali expandir os alcances das pesquisas estatísticas para incluir informações detalhadas sobre o perfil dessas populações, né, de 4 a 17 anos com deficiência. Então, isso significa que o governo, a prefeitura, está comprometido a coletar, ele vai analisar dados mais detalhados sobre crianças e adolescentes com deficiência, a fim de melhor entender suas necessidades e desafios. Então, essas informações podem, então, ali ser usadas para informar políticas, programas que visam melhorar a educação e os serviços para esses indivíduos. Então, por exemplo, essas pesquisas podem procurar entender quais são os principais obstáculos que as crianças e adolescentes com deficiência enfrentam no acesso à educação, né? Quais os tipos de apoio são mais eficazes para ajudá-los e ter sucesso na escola, ou como suas expectativas e resultados educacionais variam em diferentes partes do município, né? Então, é assim que o poder público municipal, por meio da integração intersetorial, buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, né? Vai incluir informações detalhadas sobre o perfil das populações. Quais são as populações de 4 a 17 anos com deficiência. Beleza? Show de bola. Então, hoje a gente fica por aqui. Lembrando o seguinte, eu sempre dou uma aula, né, e deixo o material aqui de apoio para você poder estudar fazendo questões, tá? Se você gostou dessa aula, deixa aqui o comentário aqui embaixo, queremos mais aulas, para eu entender que essa aula é importante para você e para nós entendermos que você quer mais aulas, que essa aula é importante, que essa aula foi boa para você aprender, e aí a gente, né, dá mais uma atenção para ela, né? Às vezes a gente, com esse feedback de vocês, a gente sabe o que está sendo mais pedido, e aí a gente coloca mais aulas sobre esse assunto. Então eu vou deixar essa aula aqui para você me dizer se essa aula tá boa. Se tiver, deixa um comentário aqui embaixo e a gente continua dando as aulas bonitinho, tranquilo, sem medo de ser feliz. Como diz um amigo meu, a gente vai online sem dublê. Beleza?
Então é isso, hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o like, a inscrição também no canal para você sempre receber essas atualizações, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!